Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polácio e nós estamos chegando para mais uma entrevista. Nesse momento nós recebemos Sinclair Gustavo Miguel, secretário de Planejamento, Habitação e Urbanismo aqui no município de Toledo, que vem para falar um pouco com a gente sobre o setor de habitação, construção civil, a expansão desse setor aqui no nosso município. Sinclair, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado aqui poder falar dessas questões do nosso município. Sinclair, para começar esse nosso bate-papo, se você puder falar um pouquinho de forma mais geral como que está o setor de construção civil, o setor de habitação, como que está o setor nesse momento aqui no nosso município? O município, eu acho que a olhos vistos, né, tem passado por uma verticalização também, principalmente na região central, né, que tem chamado a atenção da população, de investidores também, e nós temos também, em outra linha, a expansão dos novos loteamentos também na cidade, né, que tem uma demanda muito grande. E o que isso demonstra é a valorização dos imóveis, né? A valorização da nossa cidade. Nossa cidade é uma região, ela está numa região muito atrativa, é uma cidade que teve um respeito muito grande pela legislação e isso tornou que ela é esse polo atrativo, né? E o valor até do imóvel que possibilita, que gera esses empreendimentos, essa verticalização, né? Prédios mais altos e tudo, isso também está relativamente ligado está diretamente ligado a isso. E também a questão de costumes e tudo, cultural, que está se mudando, a cidade está absorvendo mais população, está se tornando, diria, mais um pouco cosmopolita nesse sentido, e cabem esses novos usos, né? E a gente pode extrapolar um pouco a esfera do residencial, né? Nós podemos sair até para o uso misto, né? Comércio, serviços, indústrias, com novas características. Como que está essa expansão hoje? É uma expansão que vocês observam mais na área central? Existem algumas regiões do município que também estão expandindo nessa proximidade. Para onde está indo essa expansão? O que a gente pode aferir é no seguinte sentido. Como nós temos um plano diretor que estabelece zonas específicas para a cidade, ela é dividida em zoneamentos, né? Na zona central, nós contamos até com alguns instrumentos que permitem essa verticalização. A pessoa pode até comprar o potencial construtivo, né, que é o que a gente chama de outorga onerosa. Então, até pelo valor do imóvel na área central e o que o zoneamento permite, né, você tem essa verticalização nessas regiões e, em contrapartida, você tem na parte periférica a questão dos loteamentos também, mas assim, todos passam pelo crivo da prefeitura, todos têm exigências mínimas, né? E assim, a prefeitura sempre teve uma relação muito boa, né? De troca, de respeito, que a gente sabe a importância do mercado imobiliário para a nossa região, né? E qual o papel do plano diretor nesse sentido? É mesmo de ser o norte para organizar todas as leis, para que tudo saia, esse crescimento saia estruturado realmente? E também existe um apoio de outros órgãos, um trabalho também em conjunto com os outros órgãos reguladores? Existe bem isso que você falou. O plano diretor norteia, né? Na verdade, ele estabelece qual é o crescimento da cidade, como a gente rege. É óbvio que a cidade é um organismo vivo, né? Ela passa por mudanças, até de características regionais, de bairros, né? Às vezes uma abertura de via vai gerar uma mudança localizada, entendeu? Ela gera um fluxo diferente. Então, nós temos algumas leis que estabelecem, nós temos o Código de Obras e Edificações, nós temos a Lei de Zoneamento, sempre em parceria. A questão de loteamentos tem que passar pelo crivo da Secretaria de Planejamento, da Comurb, existe uma comissão de urbanização, e também pela Secretaria de Meio Ambiente e junto ao IAT também. Então, a gente tem o crivo de todas essas instituições, né? Fora o investidor também, né?
E aí, para questões mais amplas, que envolvem mudanças e discussões maiores, nós possuímos daí também o Conselho do Plano Diretor, também constituído por técnicos, né, que também regem, que também deliberam sobre isso, né. Hoje a gente vê já uma quantidade elevada de loteamentos na cidade, também programas habitacionais promovidos pela própria prefeitura, até em alguns casos indo para o interior também, alguns programas já no interior promovidos pela prefeitura. O que hoje, em questão de estrutura, esses loteamentos têm que entregar para serem liberados, para que seja tudo organizado, para depois virar um loteamento realmente? Na verdade, assim, hoje existe uma exigência por parte da prefeitura que eles entreguem toda a infraestrutura pronta, tá? Então, hoje você não tem mais loteamento com rua de terra, você não tem mais loteamento sem água, sem esgoto, sem iluminação, né? Iluminação de LED, tá? Já seguindo aí a tendência do município com a PPP da iluminação, né? E, assim, além de tudo, a parte global, porque, assim, sempre haverá uma pressão ambiental, uma pressão de outras partes com o crescimento da cidade. Isso é inevitável, né? O crescimento é uma coisa que tem que ter um certo cuidado. Então, assim, o nosso papel está aí, nessa parte, né? Eu posso te dar um exemplo da questão da pressão sobre a drenagem urbana. Isso demanda, você cresce, você urbaniza regiões que antes rurais ou agrárias. Isso demanda projetos de drenagem urbana, de cuidado com o solo, de cuidado com os rios, com a água, porque a água só segue uma lei, né, da gravidade, ela só vai para baixo. Então, todos esses loteamentos, por mais que a pessoa entre lá, vou analisar um loteamento aqui, na prefeitura é analisado o contexto da bacia hidrográfica como um todo, o que esse vai gerar para cá, o que vai acontecer para lá. E, assim, a gente tem muita parceria da Endurda aí nesse caso para manutenção das redes existentes também, uma possível ampliação, né? Mas, assim, tudo isso é cobrado do loteador. O loteador tem que entregar com questões de drenagem, pavimentação, acessibilidade, né? Iluminação pública e água e esgoto. Isso tem que estar dentro. E, claro, obedecendo os parâmetros urbanísticos estabelecidos na lei de zoneamento. Essa questão da drenagem que você citou, a gente vê em cidades maiores, em cidades em expansão, muito problema ali. Acontece uma chuva, problemas de alagamentos. Em Toledo a gente já viu em alguns momentos já situações parecidas. É um cuidado que, nesse sentido, pode evitar situações do tipo? Exatamente, é bem esse problema, porque você parte de uma região que era totalmente permeável. E aí você urbaniza, você tem o quê? Você tem asfalto, você tem calçada, você tem a própria edificação. Então, tudo isso faz com que a velocidade da água aumente, que chega nos cursos d'água. E a velocidade e a quantidade, porque não existe uma absorção tão grande do solo. Mas mesmo para uma casa, existem instrumentos que exigem uma permeabilidade mínima de solo, para você não impermeabilizar tudo, que seria um grande problema. E isso vai influenciando uma série de questões, clima e tudo, né? Inclusive a arborização, uma questão muito importante. Existem comissões específicas para esse assunto, espécies que são mais apropriadas para passeio público, outra para uma praça. Tudo isso é discutido, tudo isso é levado em conta. No interior, hoje a gente tem até projetos da própria prefeitura de dois projetos habitacionais para o interior, ali nos distritos de Vila Nova e Novo Sarandi. A questão do interior, existe alguma especificidade, alguma questão assim, diferente no tratamento? E até aproveitando, porque a gente está no município agro, né, o maior VBP do Paraná, então quais os pontos ali do interior que podem ser diferentes? Na verdade, assim, até os distritos do interior, eles contam com um perímetro que a gente chama de perímetro urbano, né? E eles seguem a mesma legislação que segue aqui no Distrito 7, que seria a cidade de Toledo, propriamente dita, né? Nós temos, sim, aí a primeira pergunta, nós temos, sim, dois em Vila Nova e Sarandi, a implantação de unidades habitacionais, né, no programa também com parceria com o governo do estado, né?
E nós temos também aqui dentro da sede o lote social, que inicialmente nós vamos começar com 200 unidades, né? E mais o loteamento Egon Pudel também, que já está em obras, né? E esse loteamento vai ter 178 unidades, né? Vai ser entregues prontas para a população. Ele está com 3 frentes de obra, está em andamento já. Esse na região lá do Panorama 2, né? O lote social na região do Copagro, né? Esse deve estar para iniciar daqui um mês, mais ou menos, não, uns 15 dias por aí. E assim, a questão do interior para o distrito difere muito pouco, né? Precisa ter o respeito. Então, existe hoje determinado um perímetro urbano, aquém desse perímetro urbano e alguma macrozona específica, tem que ser respeitada a legislação federal, que estabelece que o mínimo de propriedade de 20 mil metros, né? Então, por que é isso? Nós temos pressão sobre cursos d'água, nós temos pressão sobre o produtor rural, então nós temos que preservar, sim, bem como você disse, essa questão agrária que é importante para o município. É um projeto importante já nessa gestão também, que está sendo tratado, você até citou agora, é a questão do lote social. Em que pé que está esse projeto hoje? Questão de infraestrutura, questão também documental, como que está o andamento desse projeto? Esse projeto está pronto, né? Todo o projeto de infraestrutura ele está pronto. Como eu disse, nós vamos ter num bloco inicial 200 unidades, né? Ele inicia com 200 unidades. Toda a parte documental, todo o contrato assinado, tudo com Caixa Econômica. Nós também temos todo o projeto arquitetônico pronto, né? E agora é o start, estamos lá nos finalmente, lá, já para começar a rodar essa licitação. E a partir dessa licitação, como que vai ser o processo a partir dela? Aí vai se dar como uma licitação normal, né? Empresa vencedora, né? Vai ser estabelecido, vai ser formulado o contrato, vai ser feito estabelecido prazos de execução e tudo, né? Nós temos o prazo perante a Caixa Econômica também de financiamento dessas 200 unidades, né? E o que acontece? A parte mais difícil, que é de projeto, de conseguir o recurso, isso tudo já foi superado. O projeto de infraestrutura está pronto, o projeto da unidade está pronto, o orçamento está pronto, chegamos num valor muito bom. O projeto está muito bom, são unidades modernas, com uma cara boa, não é aquela cara de casinha simplinha, não. Temos bons técnicos lá que desenvolveram esse projeto na parte da habitação. Hoje a gente vê assim, uma grande expansão aqui no município, como a gente já citou aqui, vários projetos de habitação, tanto no município quanto privados. Como faz para, com esse avanço, continuar mantendo a qualidade na fiscalização, manter esse olhar para que tudo não saia daquele norte ali também do plano diretor, continuar trabalhando nos próximos planos diretores para continuar melhorando nesse sentido, para fiscalizar melhor? Como que dá para fazer com toda essa expansão? Como você disse, foi uma coisa rápida, né? Aí a gente conta com poder de fiscalização também, né? Nós temos também número de fiscais também, tudo isso vai influenciar, né? Agora, sim, podemos dizer que, de certo modo, o setor imobiliário de Toledo, ele é exigente, né? Ele gosta de seguir regras, entendeu? Então, não temos maiores problemas. É óbvio que não vamos ficar cegos, né? E sempre existe um conflito ou outro. Mas, assim, posso te falar, assim, por conhecimento de outras regiões do Brasil, que o setor imobiliário de Toledo, ele gosta mesmo, ele gosta de manter a qualidade da cidade, né? Entendeu? Então, assim, a gente não tem muitos problemas nesse sentido. Um empreendimento já muito grande que vem se desenvolvendo nos últimos anos e que continuará a se desenvolver é o Bioparque. O que hoje existe de discussão, ou que vocês veem como a expansão para aquela região? Vocês veem um futuro como uma expansão indo e a cidade crescendo para o lado do Bioparque? Como que vocês veem o Bioparque nesse cenário da habitação e da construção civil como um todo? O Bioparque, podemos dizer que poucas cidades, não sei precisar, talvez dá para contar nos dedos, do porte de Toledo, eu acho que nenhuma tem um empreendimento
daquele nível, né, do bioparque, entendeu? Hoje ele é apartado da cidade fisicamente, mas existe, a gente chama de eixão, que é uma ligação, que é uma continuação, prolongamento da Rua Barão do Rio Branco, né? E ela vai entrar lá por cima para fazer essa ligação, tá? E a gente tem os empreendimentos lá, estão a todo vapor. Claro que existem alguns conflitos ali na região, mas isso é normal de toda transformação, né? E tivemos agora aí a pedra inaugural do hospital, né? Então, nessa parte de também científica, de inovação, eu acho que o caminho está bem trilhado, está bem seguido. Eu acho que é uma troca boa para o município e para o bioparque. Eu acho que ali é a união de tudo que pode dar certo. Então, o futuro talvez seja essa ligação mais rápida, mais certeira ali pela Barão do Rio Branco mesmo. A gente prevê a expansão da cidade em todas as direções como um todo, né? Claro, sempre preservando. Existe uma zona de expansão urbana que está delimitada já no plano diretor, né? Isso está no zoneamento da cidade, que é para a região norte, né? Ela vai se consolidar ainda, né? Não é uma coisa consolidada. Mas tudo isso depende de discussões, passa pelo crivo das comissões que eu citei anteriormente, dos conselhos, né? Nós também temos a ajuda da promotoria nesse sentido, sempre acompanhando, né, de perto a expansão da cidade. Mas eu posso te dizer que nós temos na região sul também um crescimento muito bom, aquela região do São Francisco, a região ali próximo, quem vai para a usina também, a da Egídio Monareto, que agora vai passar por um processo de duplicação, mesmo sendo do Estado, da 1º de maio até a BR, ela vai ser duplicada, já está em processo de desapropriação, projeto pronto e tudo. Então, nós temos várias frentes, várias pontas. Claro que o bioparque é um grande indutor de crescimento, não tenha dúvida disso. Mas, assim, posso garantir que Toledo tem várias frentes e várias direções de crescimento nesse sentido. A gente citou um pouquinho ali, brevemente no início, a questão do crescimento vertical. Como está o crescimento vertical hoje no município de Toledo? Prédios, tem quantos prédios em construção? Para onde que está indo a construção desses empreendimentos? São mais no ramo imobiliário? Tem empresarial? Você citou ali alguma coisa ali de empreendimentos mistos entre imobiliários e empresariais? Como que está nesse sentido do crescimento vertical? Isso é uma coisa interessante de falar, que também é uma coisa que Toledo tem, que eu acho que é muito boa para a cidade, que são os edifícios de uso misto. Por que eu te falo que isso é muito bom? Porque nós temos uma coisa que na arquitetura e no urbanismo ele é definido como fachada ativa. Você não tem aquele empreendimento, por exemplo, eu vou ter uma torre residencial, eu vou gerar só residencial, vou gerar o que lá? Uma guarita e um muro, uma guarita e um muro, uma guarita e um muro. E isso faz parte da composição do logradouro, da rua, né? A partir do momento que você tem uma edificação mista, você tem um comércio, você tem um serviço, você tem atividade ali durante geração de emprego, circulação de pessoas. Então, assim, isso é muito bom. E Toledo tem uns projetos muito bons, aliás, tem ótimos profissionais na área de projeto também, que aportaram essa ideia da edificação de uso misto, que é uma troca, porque é muito bom, porque o uso misto te permite chegar no recuo, né? O uso comercial te permite chegar no recuo. E para a cidade é muito bom essa questão da fachada ativa. Você não tem a obsolescência da rua em determinado horário. Não, ela sempre vai estar sendo frequentada. E isso melhora a cidade em vários aspectos, né? Principalmente de segurança, né? E hoje tem algum projeto que se destaca, ou alguns projetos que se destacam nesse sentido? Eu acho assim, nós podemos contar até agora 12 alvarás emitidos para prédio, que a gente considera com mais de 7 pavimentos, né? E eu não gostaria de enumerar nenhum ou outro. Claro que nós temos, eu como arquiteto tenho as minhas preferências, mas eu acho que todos, assim, no seu grau, são benéficos para a cidade, né? E dizer que isso também, até o número de pavimentos, ele é determinado. Nós temos um máximo de 30 pavimentos hoje permitidos na cidade de Toledo, excetuando pavimentos de garagem, tá? Então, nós teremos 30 de pavimento tipo, que é o máximo que ele é estabelecido na zona central, tá? Então, na zona central são 30 pavimentos no máximo. Essa é a altura
altura permitida para esse tipo de Isso. empreendimento. Desde que não estoure o coeficiente de aproveitamento, que é o que pode ser construído pela área do lote, ok? Então, aí aquilo que eu citei antes, o outorga onerosa é um potencial construtivo que o proprietário pode comprar, mas tudo isso é delimitado por lei, tudo isso tem controle, né? Senão, daqui uns dias a gente não sabe onde vai parar. Mas, assim, está seguindo bem, eu acho que Toledo está num caminho muito bom, como tem vindo já de uma estrada boa. E eu acho que essa parceria poder público, setor imobiliário e sociedade organizada, a cidade só tem a ganhar com isso, né? E nesse setor ainda da construção civil e da habitação, você ainda vê algum ponto que Toledo está um pouco mais atrás, que ainda precisa melhorar, que a gente precisa caminhar um pouco mais? A gente sabe que nem tudo são flores, que existem sempre problemas mesmo num campo de crescimento. Algum ponto que ainda precisa de avanços? Olha, específico, eu acho que eu não encontraria nenhum agora, né? Claro que existem ajustes, existem mudanças, né? Como eu digo, existem mudanças culturais também, mas aquilo que você citou no início, Toledo está conseguindo agregar esse crescimento e não perdendo isso, que é essa qualidade de vida, né? Essa questão da rua com um pouco trânsito e da segurança também. Temos uma cidade segura também, claro, nós temos bons profissionais também nessa área, né? Mas eu não destacaria nenhum ponto, eu acho que está no caminho certo. Esses pontos do trânsito em si, a gente sabe quando aumentam os empreendimentos, a população vai aumentando, as áreas urbanas vão crescendo, a gente vai tendo ali alguns problemas maiores de trânsito, congestionamento, e também alguns problemas, às vezes, em bairros mais distantes, mais longe das regiões centrais, questões de segurança. Existem preocupações nesses sentidos também? Sim, sim. Entre as secretarias lá, nós conversamos muito, né? A minha parte de planejamento conversa muito com a de trânsito, com a de meio ambiente e os conselhos, que volto a citar comissões e conselhos, porque é exatamente isso que você falou, não tem como você desassociar uma coisa com a outra, né? Sim, eu vou gerar um problema com uma torre aqui. Como resolver isso? Trânsito. Existem, então, projetos, nós temos projetos localizados e projetos macro, né, de circulação na cidade. Inclusive, cito alguns que estão em obra, né? Nós temos aí que vai começar a Stefano Seik agora, que vai fazer a ligação da Carlos Barbosa até a Cirne Lima, com 2 entroncamentos, rotatória, e a própria Cirne Lima vai passar por um processo de urbanização que vai englobar arborização, iluminação nova, ciclovia nova. Então, nós temos outros modais de trânsito também que estão sendo contemplados nessas novas propostas, né? Circulação hoje você vê patinete. Eu não tenho carro, eu vou trabalhar de patinete, né? Então, assim, a cidade me dá condições para isso. E a gente quer que não se perca isso e que, principalmente, se melhore cada vez mais esse tipo de coisa, né? Como a gente tem a diversidade de usos, como a gente tem profissões que estão surgindo, tem profissões que não existem ainda e vão surgir, tem profissões que já não têm mais o seu lugar. Os meios de transporte também. Então, cabe a gente olhar para esse futuro, não inviabilizar esse futuro, né? Cuidar do dinheiro público, que é nosso dever, com essa visão assim. E eu acho que, alinhado com a administração Beto e Ademar, a gente tá seguindo um caminho muito bom, juntamente com todas as demais secretarias, né? Até no aspecto pessoal e profissional, que você observe também de prefeitura e de órgãos, você vê para esse crescimento, para essa expansão, Toledo observando ou vislumbrando outras cidades que já têm um avanço maior, que já tem um âmbito de crescimento maior? Tem alguma em específico que você olha, ou algumas que você olha, dá para se esperar nisso, dá para se esperar naquilo? Tem alguma que dá para citar? Na verdade, assim, eu não citaria uma cidade como exemplo. Eu morei quase 30 anos em São Paulo, na capital mesmo. Trabalhei como arquiteto urbanista lá há muito tempo também, né? Sou daqui de Toledo e regressei para cá. E eu conheço algumas experiências e digo assim, claro, as cidades maiores funcionam como grandes laboratórios, mas Toledo não fica atrás. É uma novidade, Toledo quer absorver. Toledo vai atrás, Toledo se informa. E como eu disse antes, Toledo tem um mercado imobiliário que é
ele tem que andar junto com a municipalidade, né? A gente não pode quebrar isso, porque senão a coisa desanda, né? Como digo, a gente tem que levar ali, né? Tem que observar as especificidades da cidade. Exatamente. Agora, assim, exatamente, cada região tem um sítio, né? Cada cidade é uma cidade, eu acho que isso que é muito bom. Como eu te disse, Toledo não perdeu aquela coisa de cidade menor, cidade tranquila, com qualidade de vida, principalmente, né? Nós temos um belo parque na região central da cidade. Se conta nos dedos as cidades que tem, e é muito bem frequentado, né? Então, eu diria assim, o Toledo abraça os espaços públicos, e isso é muito bom. A população abraça esses espaços, entendeu? Agora, assim, um exemplo de outra cidade, eu não saberia citar uma, porque realmente eu digo que Toledo é único nesse quesito, e isso é muito bom. Você citou a questão dos parques, a gente vê o Parque Central, o Parque de Vopaembarthe, a gente vê o Parque dos Pioneiros, o Parque do Povo, são vários, os parques lineares, também são vários parques no município. Talvez seja um ponto de diferenciação de Toledo para outros lugares, porque a gente até vê algumas cidades com parques com um modelo parecido, mas nada igual ao Parque Central de Toledo, ali com área comercial, com área de lazer, com área para prática esportiva, algo bem diferente, né? Eu acho que você citou um ponto. Porque assim, qual é o atrativo? O parque está lá, o parque em si é o atrativo, né? O resto em volta, né? O setor imobiliário já entendeu isso, que a população gosta de estar lá, né? A população gosta de estar lá, como nós temos outros empreendimentos, outras coisas que podem se viabilizar nos outros parques, nos demais parques, né? Nós temos o Parque do Povo, o mais novo, e nós temos alguns parques que vão ser implantados aí, surpresinha, vem surpresa então, por aí, tá? Vamos ter novidade no futuro. Vamos ter novidade no futuro, sim. Eu não vou dar spoiler aqui nesse sentido, mas eu creio que vai ser uma novidade muito boa para a cidade, tá bom? Sinclair, para encerrar esse nosso bate-papo, se quiser deixar o último destaque nesses avanços do setor de habitação, do setor de construção civil para o nosso município, espaço aberto. Até uma coisa que eu não citei, como o prefeito gosta muito de inovação, eu até queria citar que nós estamos passando por um programa que está sendo implantado agora, que é a questão da aprovação de projetos. Chama Agiliza a Obra, esse programa. Esse programa vai proporcionar agilidade, como o próprio nome diz, agilidade na aprovação dos projetos. Então, a pessoa vai fazer isso tudo de maneira digital. Nós estamos na fase final de implantação. Agora, já conversamos com alguns setores da sociedade civil, provavelmente o próximo passo é a Associação de Engenheiros e Arquitetos também, para envolvido na discussão, mas posso te garantir que a aprovação, além de mais rápida, menos burocrática, né? Isso tudo vai se dar de forma digital, praticamente papel zero. Você vai conseguir aprovar o seu projeto de lá da sua casa, se estiver na praia, em qualquer lugar, tudo de maneira digital. E sem perder o controle da prefeitura, que é o mais importante. Mantendo essa qualidade na fiscalização. Qualidade na fiscalização, sem nada a perder em termos fiscalizatórios. Sinclair, nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com o nosso público, de bater esse papo, de trazer aí as novidades, os avanços do setor de habitação, da construção civil aqui no nosso município. Eu que agradeço esse espaço e a Secretaria de Planejamento está sempre à disposição. Hoje nós recebemos Sinclair Gustavo Miguel, secretário de Planejamento Habitação aqui do município de Toledo. Ele falou um pouco sobre o setor de habitação, sobre infraestrutura, sobre construção civil, como está o avanço do município de Toledo nesses setores, loteamentos, construção civil, o crescimento vertical, também predial. Então, um conteúdo muito bacana que estará disponível no nosso site, no www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News, e também no nosso canal no YouTube. Lá tem tem outras entrevistas, tem o nosso podcast, o Tô no Pod, com conversas com personalidades aqui de Toledo, contando a história delas. Então já aproveitem, ativem o sininho das notificações, se inscrevam no canal para receber todas as novidades. Nos vemos em breve e até mais.